Vida Saudável, capítulo 36. Fármacos. Muitos, em vez de procurarem remover a matéria tóxica do organismo, nele introduzem um veneno mais mortífero para remover um tóxico já ali presente. Muitos pais substituem o tratamento judicioso pelas drogas. Modo de ação. Os fármacos nunca curam a doença, apenas mudam a sua forma e localização. Quando os fármacos são introduzidos no organismo, por algum tempo pode parecer que tenham um efeito benéfico. Pode ocorrer uma mudança, mas a doença não foi curada. Ela manifestar-se-á de alguma outra forma. A doença, para curar a qual foi ministrado o fármaco, pode desaparecer, mas tão somente reaparecer sob uma nova forma, como doenças da pele, úlceras, articulações dolorosas e às vezes de formas mais perigosas e mortíferas. A natureza continua a lutar e o paciente sofre várias doenças até que sobrevém uma súbita ruptura nos seus esforços e segue-se à morte. Cada fármaco adicional dado ao paciente irá complicar o caso e tornar a recuperação do paciente mais desesperadora. Um mal, simples a princípio, que a natureza se dispunha a vencer, o que ela teria feito se deixada a si própria, tornou-se 10 vezes pior pelos tóxicos dos fármacos que foram introduzidos no organismo, o que por si só é uma doença destrutiva, forçando a uma ação extraordinária as restantes forças vitais, a fim de lutarem contra os fármacos intrusos e os vencerem. Doentes que tomam estes fármacos tóxicos parecem ficar bons. Alguns têm força vital suficiente para expelir do organismo o veneno de modo que o doente, tendo um período de repouso, se restabelece. Mas a cura não deve ser atribuída aos fármacos, pois só estorvaram a natureza nos seus esforços. Todo o crédito deve ser atribuído ao poder restaurador da natureza. São muitas vezes administrados venenos poderosos, os quais prejudicam a natureza em todos os seus esforços amigáveis para se recuperar do abuso que o organismo sofreu. Resultados dos fármacos. O uso de fármacos deve ser abandonado definitivamente, pois além de não curarem qualquer mal, enfraquecem o organismo, tornando-o mais suscetível à doença. Maior é o número dos que morrem pelo uso de fármacos do que o de todos os que morreriam da doença, caso se tivesse permitido à natureza realizar a sua obra. Os medicamentos não têm poder para curar, mas de um modo geral dificultarão os esforços da natureza. Os medicamentos desorganizam a fina maquinaria da natureza e destroem a constituição. Matam, mas nunca curam. A interminável variedade de medicamentos no mercado, os numerosos anúncios de novos fármacos e misturas, todos eles afirmam fazer curas maravilhosas, porém matam centenas onde beneficiam um só. Todavia continuam a medicar-se e continuam a piorar até morrerem. Alguns tomam medicamentos a qualquer pretexto, pois que tomem estas misturas nocivas e os vários venenos mortais sob a sua própria responsabilidade. Os servos de Deus não devem administrar medicamentos dos quais sabem que hão de deixar efeitos danosos no organismo, embora aliviem o sofrimento na ocasião. Toda a composição tóxica dos reinos vegetal e mineral, introduzida no organismo, deixará sua influência infeliz, afetando o fígado e os pulmões e colocando em perigo o organismo em geral. Os doentes têm pressa de sarar e os amigos dos doentes ficam impacientes. Querem medicamentos e, se não sentem no organismo essa poderosa influência que as suas erradas opiniões os levam a pensar que deveriam sentir, mudam impacientemente de médico. A mudança frequentemente aumenta o mal.
Submetem-se a outra medicação, tão perigosa como a primeira e mais fatal, porque os dois tratamentos incompatibilizam-se entre si e o organismo fica intoxicado de modo que não há mais remédio. Embora o doente se possa restabelecer, no entanto, o grande esforço que se exigiu da natureza para levá-la a agir contra o veneno e vencê-lo prejudicou a constituição e abreviou a vida do doente. Há muitos que não morrem sob a influência de fármacos, mas há muitos que são deixados como destroços inúteis, sofredores sem esperança, sombrios e infelizes, peso morto a si e à sociedade. Onde quer que você vá, verá deformidade, doença e imbecilidade, que em muitos casos podem ser diretamente atribuídos aos fármacos venenosos. Fármacos dados para entorpecer, sejam eles quais forem, perturbam o sistema nervoso. O uso de fármacos nas nossas instituições. As nossas instituições são estabelecidas para que os doentes sejam tratados por métodos naturais, descartando quase inteiramente o uso de fármacos. Terrível prestação de contas a Deus haverá para os homens que tão pouca consideração têm para com a vida humana, que tratam o corpo tão impiedosamente, ministrando-lhe os seus fármacos. Não somos desculpáveis se, por ignorância, destruirmos o edifício de Deus por ingerir fármacos venenosos sob uma variedade de nomes que não compreendemos. É o nosso dever recusar tais prescrições. Pretendemos construir um sanatório em que se curem as moléstias pelas providências da própria natureza e onde o povo seja ensinado na maneira de se tratarem a si mesmos quando doentes. Onde aprendem a comer com temperança alimentos saudáveis e sejam educados a recusar todos os narcóticos, chá, café, vinhos fermentados e estimulantes de toda a espécie, e a rejeitar carne de cadáveres de animais. As drogas medicamentosas, como geralmente são utilizadas, são uma maldição. Educai longe das drogas, usai-as cada vez menos e dependei mais das agências da natureza. A natureza responderá aos remédios de Deus: ar puro, água pura, exercício adequado e uma consciência limpa. Usar fármacos enquanto se continua com os maus hábitos é, por certo, incoerente e desonra grandemente a Deus por desonrar o corpo que ele fez. No entanto, por tudo isto, continuar a ser prescritos estimulantes e fármacos, sendo amplamente usados por seres humanos, ao passo que as nocivas satisfações que ocasionam a doença não são abandonadas. O uso de chá, café, tabaco, ópio, vinho, cerveja e outros estimulantes dá à natureza um falso suporte. Os médicos devem compreender como tratar os doentes através do uso de remédios naturais. Ar puro, água pura e exercício saudável devem ser utilizados no tratamento dos doentes. Muitos médicos não são tão meticulosos e inteligentes como deveriam ser no exercício da sua profissão. Recorrem a fármacos, quando uma maior habilidade e conhecimento lhes ensinaria uma forma mais excelente. Perderam-se vidas que poderiam ter sido salvas se não tivesse recorrido a fármacos. Como regra, quanto menos frequentemente forem empregados, melhor o paciente prosperará. Utilizai os remédios que Deus providenciou. Ar puro, luz solar e o emprego inteligente da água são agentes benéficos na restauração da saúde. Mas o uso da água é considerado demasiado trabalhoso. Mais fácil é empregar drogas do que utilizar remédios naturais. Ao tratar os doentes, o médico procurará a sabedoria de Deus. Então, em vez de colocar a sua dependência nos fármacos e esperar que a medicina traga saúde aos seus pacientes, ele utilizará os restauradores da natureza
e empregará meios naturais através dos quais os doentes podem ser ajudados a se recuperar. O Senhor ouvirá e responderá às orações do médico cristão. Muito bem pode ser feito esclarecendo todos aqueles a quem temos acesso como melhor meio, não somente de curar os doentes, mas de prevenir doença e o sofrimento. O médico que se esforça para esclarecer os seus pacientes sobre a natureza e causas das doenças que sofrem e ensinar-lhes a maneira de evitá-las, podem ter árduo trabalho. Se, porém, ele for um reformador consciencioso, falará claramente sobre os ruinosos efeitos da condescendência consigo mesmo no comer, beber e vestir, da sobrecarga das forças vitais que levou os seus pacientes ao ponto em que se encontram. Não acrescentará o mal administrando drogas até que a natureza exausta abandone a luta, mas ensinará os pacientes a formarem hábitos corretos e ajudarem a natureza na sua obra de restauração mediante o uso sábio dos próprios remédios simples. A questão da reforma da saúde não é agitada como precisa e deve ser. Uma dieta simples e inteira ausência de fármacos, deixando livre a natureza para recuperar as energias gastas do corpo, tornariam os nossos sanatórios muitíssimo mais eficientes na restauração dos doentes.